Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1 ainda. Falávamos há pouco, né? Pastor, quando que vai terminar 2 Coríntios? Eu falei, meu irmão, eu não sei. Eu não sei, mas nós vamos até onde pudermos. 2 Coríntios, lá no capítulo 1, verso 8 ao verso de número 11. Segunda Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao 11, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso respeito, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Bem, irmãos, nós bem observamos a caminhada que Paulo tem feito com a sua igreja em Corinto, a igreja de Cristo, e como Paulo está preocupado com essa igreja. Paulo estava em meio a uma viagem missionária, Paulo interrompe essa viagem, porque ele tem notícias de que a igreja está se opondo ao seu apostolado, uma igreja que está se enveredando por um caminho de superapóstolos, de homens que se colocam fortemente diante dessa igreja pelos seus possíveis dons, pela sua capacidade, pelo seu entendimento, assim como no meio helenístico, pela sua oratória, por essa capacidade destacada, pela capacidade de manifestação de poder, de empenho. Exatamente o que Paulo não podia fazer. Paulo não estava presente, Paulo não podia acompanhar a igreja diante das tribulações que ela estava enfrentando, e a oposição tem crescido diante dessa igreja, e é assim, diante de tudo isso, Paulo está, dentro desse contexto, enfrentando uma dificuldade de defender o seu apostolado, mas também defender a identidade de Deus diante dessa igreja. Essa igreja, ao se aproximar de outro evangelho, o evangelho de adoração própria, o evangelho de militância de poder diante de tudo, onde se adora e se reverencia muito mais aquilo que se tem e não aquilo que é recebido, aquele que doa, né? Aquilo que se tem e não aquilo que é doado por Deus. É diante disso que Paulo se apresenta a essa igreja. Paulo sempre tem o costume de apresentar o seu relatório das suas atividades. Ele abre as suas cartas falando dos relatórios da sua atividade, mas ele também mistura isso com a sua vida. Não tem distinção o ministério de Paulo da sua vida, do seu interesse, daquilo que ele se propõe a fazer. A sua vida é totalmente entregue ao ministério, entregue à igreja de Corinto, entregue aonde Deus o conduzir. E ele chama isso de evangelho. Paulo, então, quando recebe essa notícia, ele está pronto a responder essa igreja. Paulo também, já falamos sobre isso, ele omite ações de graças, né? Ele sempre abre as suas cartas, sempre faz ações de graças. Aqui ele não faz ações de graças, ele omite ações de graças, porque ele não consegue necessariamente enfatizar isso aqui, mesmo que ele diga que aqueles irmãos estão presentes em seu coração, a ênfase dele não é que dar graças por aquilo que eles estão fazendo, mas é dar graças a Deus. Eles precisam retomar a ideia de que a graça não é aquilo que se tem feito, mas é aquele que é o doador da graça, aquele que é o mantenedor dessa igreja. E é diante disso que ele fala do seu sofrimento. Estive na Ásia, ele faz todo esse relato do seu sofrimento aqui, e ele busca nessa declaração, nesse relatório de sofrimento, buscar um vínculo. Ele quer vincular
a sua vida, o seu ministério, o seu apostolado com a igreja de Corinto. Ele interrompe a sua missão em Troade para defender o seu apostolado aqui, esse chamado apostolado. Aqueles irmãos precisavam compreender adequadamente o que é um apostolado, um chamado. Eles devem entender necessariamente o que é um compromisso com o reino de Deus, o que significa anunciar o evangelho. Eles precisam retomar a ideia das definições do que é ser um apóstolo e daquilo que Paulo estava vivendo em sua fraqueza, em suas limitações, para que o evangelho fosse anunciado. Paulo queria que a igreja enxergasse não somente que ele é o apóstolo ou um apóstolo, mas que ele é o apóstolo deles. O vínculo de Paulo não é autoritativo, simplesmente. É um vínculo relacional. Eu sou o apóstolo de vocês. Eu pertenço a vocês. Vocês me pertencem. Vocês não podem me rejeitar sem rejeitar o evangelho, porque é este que eu vivo e é este que eu anuncio. Pois bem, a igreja deveria, então, aceitar um apóstolo fraco, aceitar um apóstolo em fraqueza. Mas a igreja olhava para o apostolado e ela enxergava uma ofensa à condição que ela vivia. Os líderes que ela estava estabelecendo eram líderes fortes, eram líderes destacados, que se impunham. Paulo não se impunha, ele era visto como fraco nesse sentido. Era alguém que não tinha recursos financeiros, era alguém que dependia das ofertas daquela igreja. E esse Paulo, visto como fraco, é o Paulo que deve ser visto por essa igreja, aceito por essa igreja, porque se eles não aceitarem o apostolado como Paulo vive e se dedica, eles estão rejeitando a Cristo. O Cristo crucificado. Paulo enviou Tito para que pudesse ter um contato com a igreja, mas parece que os coríntios não estavam ainda cientes das provações de Paulo, do relatório. Então é por isso que Paulo começa a destacar aqui nesse contexto do verso 8 ao verso 11, ele começa a destacar o sofrimento e todo esse relato ainda da sua viagem, que ele estava tão preocupado e empenhado em colocar. Queridos, diante de uma sentença de morte, seja ela por qual motivo ela deva ser imposta ou que você deva usufruir da morte, e você tenha um tempo restante, e você sabe que esse tempo é curto, o que seria mais importante para você? Como você dedicaria, se empenharia nesse restante de tempo que você sabe para aproveitar a sua vitalidade, o tempo e os recursos que você tem, afetos, para viver esse tempo que Deus deixou para você? Como é que você se dedicaria? Qual seria o seu afinco diante de tudo isso? Paulo está muito preocupado que a identidade de Deus, diante de tudo isso, não seja vista adequadamente pela igreja. A igreja, ao começar a olhar para um outro tipo de evangelho, para uma outra ideia de religiosidade, onde se adora mais as benfeitorias do que o benfeitor, Paulo quer que a igreja retome a sua visão de evangelho, retome a ideia da identidade de Deus, e a identidade de Deus vista pela ótica dos sofrimentos de Cristo. É esse o foco que Paulo vai utilizar, é essa estratégia, este ponto tão importante da história da igreja, a história da salvação do seu povo, que Paulo vai trazer para a igreja de Corinto, para que a igreja volte o seu olhar adequadamente, equilibradamente para Deus, para enxergar Deus como Ele é. Deus não é aquele que vai propor e fazer aquilo que você quer. Deus não é aquele que vai propor uma satisfação que você viva e tudo que você quiser vai ser realizado, e que a aproximação do evangelho é uma aproximação para que eu me realize, para que eu proponha a Deus alguma coisa e Deus faça. Não, o reino é dele. Por isso Paulo faz questão do seu relato de sofrimento como o sofrimento de Cristo. A igreja precisa entender que debaixo do reino de Deus é uma dedicação exclusiva e é uma caminhada de sofrimento, de renúncia.
onde a prioridade, a meio de glorificação a Deus, meio de usufruto, meio de contentamento, é que a prioridade do reino seja vivida em mim, ainda que eu sofra. A identidade de Deus e os sofrimentos de Cristo. Como Deus seria mais bem visto nos sofrimentos de Cristo que o apóstolo enfrentava? Em primeiro lugar, reconhecendo que esses sofrimentos do apóstolo são de Cristo. Coloca o verso 8 para nós, por favor. O versículo 8 é possível colocar? Isso, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Mais uma vez, Paulo usa essa palavra aflição, essa palavra tribulação. Paulo está extremamente aqui diante de uma provação difícil. A ameaça à sua vida foi confirmada aqui. É uma situação crítica, extremamente complicada. O que ele passou lá é digno de sofrimento, de não resistir. Ele usa esse sofrimento, mas ele atribui esse sofrimento ao seu ministério, ao chamado que Deus o fez para o apostolado, para que o evangelho seja anunciado. Portanto, não é uma questão pessoal. Se Paulo está sendo rejeitado em seu apostolado por uma questão, por características pessoais, por qualificações que ele poderia não ter, ele está apresentando claramente os sofrimentos de Cristo vividos na sua vida como uma prerrogativa, sim, e clara, da identidade de Deus no seu ministério. Paulo está vivendo uma ameaça constante diante do seu sofrimento. E mesmo diante de toda essa ameaça, o que mais incomoda o apóstolo não é, porque ele nem conta o que ele passou lá aqui. Parece que é um assunto, olha, eu estou passando por isso, mas olha, o que está me incomodando mesmo, meus irmãos, é a postura de vocês quanto a entender o que é um apostolado, a entender o que eu estou fazendo, a entender a minha liderança diante de vocês. É isso que está incomodando o apóstolo Paulo e que vai reger o assunto de toda a 2 Coríntios. Esse é um ponto importante aqui. Então, o sofrimento, Paulo usa essa narrativa do sofrimento da Ásia, ele está usando isso como uma oportunidade para que a igreja se vincule a ele e assim a igreja trabalhe juntamente com Deus para que esse ministério continue e persevere. É o meio pelo qual Paulo quer convidar a igreja de Corinto a trabalhar com Deus, essa expressão, trabalhar com o Senhor, para que assim ele continue o seu apostolado. A igreja não precisa e não tem a condição de avaliar o ministério do apóstolo Paulo, sem que necessariamente ela entenda o que Deus constituiu para isso. Nós falamos disso anteriormente. Não são prerrogativas que a igreja acha ou acredita que deve existir, mas necessariamente aquilo que Deus estabeleceu. É tão interessante que os papéis se invertem. Paulo não dá graças pela igreja, mas ele diz que a igreja tem que dar graças por ele. Consegue entender? O papel aqui é invertido. A igreja deve dar graças. A igreja deve estar comprometida com o ideal de que Deus abençoe a obra e o ministério desse apóstolo que é do Senhor. E é por isso que ele diz, eu não quero que vocês fiquem desatentos, meus irmãos. Não fiquem desatentos, não, diante do que eu estou sofrendo. O sofrimento em favor, da nossa aflição e não da sua aflição. Ele está dando ênfase, o sofrimento que eu estou vivendo é em favor da minha aflição, para que vocês não vivam aflição. Esse é o ponto teológico que ele vai enfatizar. Não são assuntos necessariamente a sua pessoa, são os sofrimentos de Cristo. Toda essa perícope vai falar disso. É os sofrimentos de Cristo, dos apóstolos, daqueles que se dedicam
para que a igreja continue anunciando o reino de Deus. É esse sofrimento que a igreja deve ver no apostolado dele. É um sofrimento que é de Cristo. Não é para a pessoa de Paulo. Em suma, vocês não precisam me respeitar, respeitem o que Deus está fazendo através desse ministério. Paulo está vivendo sobre aflição, sobre tribulação, para que os coríntios, que tanto desejavam e valorizavam os dons como algo, né, de grande regozijo em si mesmos, né, possam não mais adorar uma ideia de sobrepor, mas adorar o Deus que se manifestou em sofrimento e que ainda sustenta a sua igreja em sofrimento e proclama o seu reino em sofrimento. Paulo é perseguido. Ele está dizendo, eu tenho uma sentença de morte aqui. A demonstração de poder, especialmente aqui no exercício da oratória, da retórica, que é característica, né, desse movimento grego, desse movimento helênico, né, que como prerrogativa de autoridade espiritual, isso está longe de uma ideia de um apostolado. E Paulo está vendo o seu apostolado sobre ataque, exatamente porque os seus dons não se equiparam a desses outros líderes. Mas a reviravolta de Deus sobre esse assunto é essa. Porque a questão de ministério e de autoridade é uma questão de fé e esperança no Senhor. E é por isso que ele está chamando a igreja a fazer isso. Ele não chama a igreja para reconhecer as suas qualificações, a sua qualidade. Ele chama a igreja para olhar para aquilo que Deus o chamou para fazer e ela o apoiar, se empenhar, se apegar em Deus para que, olhando diante desse sofrimento, aqui pelo menos ele só pede orações. Orem comigo, orem, para que em meio a todo esse sofrimento, tribulação e dificuldade, assim o reino de Deus seja proclamado. Essa é a grande reviravolta sobre esse assunto. As promessas de Deus, as bênçãos do Senhor estão nesse compromisso de fé e esperança, não estão nas qualificações pessoais. Paulo usa esse termo aflição, tribulado, é uma ideia de estar sobrecarregado, além do poder humano, está pesado para ele. Está muito complicado, além da sua condição, mas ainda assim, diante dessa situação, uma situação talvez até desesperadora no sentido, ele está dizendo que ele crê no poder de Deus para livrá-lo. Ele diz que Deus o livrou, era impossível ser livre, e Deus o livrou. Deus fez o impossível. E ele está dizendo, esse mesmo Deus que fez o impossível, fará de novo. Manifesta novamente aquilo que ele quer. É Deus quem faz. Essa é a resposta de Paulo. Veja como ele tira o foco da igreja em qualquer desejo de aspirar por qualquer conveniência no líder ou naquilo que ela aspira, e ele volta, olha para Deus. Olhe para aquilo que Deus deseja fazer, olha para aquilo que Deus estabeleceu como igreja, como ministério, como serviço, como reflexo daquilo que o próprio Filho de Deus é, como esse chamado a perseverar diante de lutas, de tribulações e de dificuldades. Reconheçam os sofrimentos de Cristo. Essa não é uma mensagem atual. Essa não é uma mensagem para os nossos dias. Infelizmente, de modo geral, a igreja se destaca por uma mensagem de triunfalismo. Nós temos, nós podemos. Não que Deus não tenha feito isso sobre nós, mas tudo isso que Cristo venceu, que não fomos nós, né? Nós somos mais vencedores, porque Cristo assim o fez. É Ele que tomou essa condição e nós nessa barca somos levados juntos por sua graça. E essa vitória, e esse Cristo que está sentado à direita do Pai em toda a glória, ele caminha e conduz a sua igreja ainda em tribulação, ainda em dificuldade, na proclamação do seu reino. É vitória, mas é vitória em meio à luta, em meio ao sofrimento e em meio a dificuldades. Essa é a nossa realidade.
Uma mensagem triunfalista, ela é inimiga. Uma mensagem que poderia nos conduzir não a uma teologia de sofrimento, mas uma teologia triunfalista, nos conduziria a olhar só para nós, só para os nossos talentos, só para os nossos dons, só para aquilo que nós queremos consumir. A igreja, muitas vezes, é um meio de consumismo. As pessoas se aproximam por desejo de consumir algo, para satisfazer uma sede pessoal, que não é o evangelho, que não é a glória de Deus, que não é a vontade de Deus sendo feita, porque a vontade de Deus, na maioria das vezes, vai contestar o seu bem-estar. É só ler. É só olhar para a narrativa, para a história do que Paulo fez. É Deus quem fez. E é estritamente necessário que a igreja reconheça os sofrimentos de Cristo no apostolado, no ministério, que ela mesma tem. A identidade de Deus e os sofrimentos de Cristo, como Deus seria mais bem visto nos sofrimentos de Cristo que o apóstolo estava enfrentando. Em segundo lugar, entendendo o resultado dos sofrimentos do apóstolo em Cristo. Vamos lá com o versículo 9 e 10, por favor. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo foi lançado a uma situação extremamente difícil, circunstância de morte. Né? A palavra aqui que ele usa aqui, de sentença, né? Ela é mais uma provocação, é uma petição jurídica que Paulo fez diante de alguma coisa que ele não explica, mas ele está diante de uma resposta aparentemente negativa do que ele apresentou diante, talvez, de Roma. Talvez ele já tenha uma condenação. Esse termo, às vezes, é colocado já como uma sentença, mas é uma interpretação teológica. Paulo fez uma petição, provavelmente a Roma, e essa petição é negada, e ele tem uma sentença de morte. Essa é a figura que ele nos apresenta aqui. Paulo está sentenciado à morte. Esse é o termo que são os decretos, né, de petições formais que são colocados. É uma questão judicial. E Paulo aqui, ele antecipa a imagem de que ele vai usar lá no capítulo 3, que enquanto os coríntios são uma carta de Cristo, o apóstolo carrega em si essa sentença, né, esse apócrima, ou seja, essa sentença, esse resultado de morte, essa declaração de que ele vai morrer. Vocês são a carta de Cristo. Os sofrimentos que eu vivo é para o benefício de vocês, mas eu carrego as marcas e o sofrimento de Cristo e a sentença de morte, claramente. A igreja de Corinto carrega a vida, ele está carregando a morte. Diz o texto, ele fala aqui na expressão, ele carrega em si. As circunstâncias, né, se abateram sobre ele e o lançaram diante dessas circunstâncias que Deus reservou para que ele passasse, a fim de. Ele carrega em si, a fim de. Há um propósito diante do sofrimento que ele está passando. Paulo está sendo muito bem pedagógico com a igreja aqui. Pensem bem, olha bem. Deus me deu esse sofrimento, Deus já me conduziu uma sentença de morte, mas isso tem uma finalidade. A finalidade de sofrimento dessa sentença de morte é confiar que fora de Deus não há salvação, não há libertação, não há ministério, não há nada. Nada. É preciso que a igreja comece a entender isso. A igreja precisa entender que essa confiança, assim que Deus o conduz a passar por esse sofrimento, Deus o conduz para que ele confie nele. Para que ele reconheça que não tem outra coisa, que não é nenhum benefício dele. É como se a igreja de Corinto exigisse: apresente Paulo as suas credenciais. Paulo fala: credencial de quê? Eu não tenho nada para apresentar para vocês. Nada.
A única coisa que Deus está me dando é sofrimento para que eu aprenda a confiar nele, não em vocês e nem em mim. Não é a confiança nos dons, não é a confiança nas habilidades, mas naquele que ressuscita os mortos. Aquele que tem poder para ressuscitar dos mortos. E se tem uma coisa que o cristianismo afirma desde o começo, é o poder de Deus para tirar da morte para a vida, das trevas para a luz. Por mais estranho e maravilhoso que seja, né? Através da morte, o apóstolo recebe a vida. Por meio da palavra e da obra de Deus, Paulo é removido de si mesmo e conduzido a uma ideia de serviço e de vida diante do Senhor. O seu exercício não é para vanglória, não é para um contentamento de conquista daquilo que ele deseja. Eu vou conquistar isso, eu vou ter aquilo. Não, é uma dedicação na dependência do Senhor para que aquilo que vier seja utilizado em prol da sua glória. Irmãos, Paulo e o Evangelho não é inimigo que você tenha as coisas, que você conquiste algumas coisas que Deus te deu, que você tenha aí seu planejamento, seus sonhos familiares, aspirações, que você programe aquilo que você deseja fazer na sua vida. Não tem problema nenhum, meus irmãos. Nós não temos um voto de pobreza, ainda que se Deus quiser que nós vivamos em pobreza, nós viveremos e está tudo bem. Mas é uma condução do Senhor. Agora o entendimento de que todo esse planejamento, todo esse intento precisa estar canalizado e ser conduzido para servir ao Senhor. Parece clichê, mas na hora de programarmos a nossa vida, essas coisas começam a ficar complicadas. Desde lá de trás, quando a gente pensou, o que eu vou fazer na minha vida? O pastor Paulo Bronzelli, que estava aqui de manhã, ele falou assim, pastor, eu era aqui dessa igreja, contou aqui que comeu goiaba, comeu banana nesse terreno, né? Coisa antiga, né? E ele me falou assim, eu nunca quis ser pastor. Aí eu falei, fala baixo, porque eu também nunca quis. Não fala alto, não. Nunca desejei isso para mim. Ele falou, pois é, mas Deus me chamou. Eu falei, então, né? Estamos dois. Estamos nessa caminhada. Não há um interesse. Há simplesmente um chamado. E a gente nunca planejou. A gente planejou outras coisas. Ah, se eu fosse um jogador de futebol. Ah, se eu tivesse ido para a aeronáutica. Ah, se eu tivesse feito tanta coisa que passou na minha vida lá atrás, que eu desejei, que eu queria. E eu fico imaginando Deus olhando assim. Sabe de nada. Sabe de nada, esse bobinho, esse inocente. Programando aí. Mal sabe que a vida dele é minha e ele vai fazer aquilo que eu o conduzi para fazer. Essa é a nossa trajetória, irmãos. Nos identificarmos nesse sofrimento, entendermos diante de tudo isso que o nosso Senhor nos chama a entender o resultado das coisas que se passaram, dos sofrimentos que chegaram diante de nós. É essa experiência que chega a mudar a sua vida e que faz, de uma forma antecipatória, dizer que vai ser retirado da sua morte. Um dia, se eu morrer, se ele quiser, ele me ressuscita aqui ou no último dia. É isso que ele está falando. A morte vai chegar, se chegar eu vou ser ressuscitado, que seja aqui ou que seja lá. Eu confio na trajetória de Deus. Nem a morte pode limitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida, porque quem eu creio ser o meu libertador é aquele que foi ressuscitado e que é sustentado por Deus. Versículo 10, por favor. É para a equipe ficar bem atenta, né, o sermão. O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele estava além do resgate por qualquer coisa, por qualquer poder humano, e Deus foi lá e o resgatou. Deus vai continuar. Mesmo que Deus não livre da morte agora, Ele livrará quando Ele o quiser. É garantia. O próprio reconhecimento de que a libertação está em Deus
quando ou como é o meio pelo qual o seu apostolado por sua vida deve ser vivido e a igreja deve viver. Cria o lugar para a resistência, a resiliência, a perseverança. Eu creio que Deus vai fazer ou do jeito que Ele quiser, e assim, crendo assim, é que eu continuo. Não são evidências que vão aparecendo que vão me fazer continuar necessariamente. A fé veio por crer no Cristo, o Senhor, ressurreto, poderoso e salvador, que em meio aos sofrimentos na cruz do Calvário, foi o meio pelo qual trouxe paz com o Pai. E eu creio nisso, e é por crer nisso, mesmo que as evidências sejam de sofrimentos, eu continuarei a resistir. Eu perseverarei até o fim. Essa é a motivação de Paulo. É isso que ele está ensinando a igreja a aprender. É isso que ele está aprendendo diante dos sofrimentos, e ele está trazendo isso para a igreja. Assim também, participem comigo, assim, deste apostolado. É o convite que ele faz a essa igreja. A identidade. Deus é melhor visto no sofrimento, porque no sofrimento se aprende a depender do Senhor. Paulo está falando isso para a igreja. Terceiro e último lugar, a identidade de Deus e os sofrimentos de Cristo, né? Como Deus seria mais bem visto nos sofrimentos de Cristo que o apóstolo enfrentava. Agora, participando dos sofrimentos do apóstolo em Cristo. Participado. Versículo 11, por favor. Versículo 11. Ajudando-nos também a vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo aqui está acentuando a sua esperança na libertação. Claramente o versículo 9, versículo 11 está nos dando essa ideia, né? Essa ligação aqui, localizando os próprios coríntios dentro desse ato divino de libertação, né? Ele continua convidando a igreja a trabalhar junto com Deus em favor dele. Ele não está somente admoestando a igreja, ele está convidando a igreja deve se envolver com isso. Com dinheiro, não é a preocupação dele. A igreja de Corinto já ajudou a igreja em dinheiro, já é relatado isso, ela foi ajudada em dinheiro, mas não é a preocupação dele aqui. Nunca foi a máxima do apóstolo Paulo, a questão financeira, mas um compromisso em se envolver nesse ministério. Paulo era extremamente preocupado com isso, e isso é um pouco complicado, porque hoje, quando a igreja fala em dinheiro, as pessoas já se arrepiam, porque quando olha na televisão, ou quando olha nas propagandas, ou as igrejas suntuosas, há um espaço grandioso em sua liturgia para arrecadação de dinheiro, para retirar o dinheiro das pessoas, para exigir das pessoas um compromisso que é muito mais com os ideais humanos do que com o reino de Deus. Os coríntios devem cooperar com Deus, devem cooperar com o ministério de Paulo, mas em oração. Às vezes, pode ser mais fácil cooperar financeiramente do que em oração. Sabe por quê? Porque nós oramos pouco. Sabe por quê? Nós nos preocupamos pouco com as causas do reino. Nós estamos assoberbados. É muita coisa, muito trabalho, e tudo bem, que Deus te abençoe, que você trabalhe mesmo. Temos que trabalhar, mas eu não posso sobrepor isso aos ideais do reino de Deus. Eu preciso me envolver. Eu e você, como igreja, não somos espectadores. Nós não estamos em um auditório consumindo sermão, consumindo músicas, ou consumindo um tempo, ou aquilo que uma denominação, uma igreja oferece. Nós somos um povo unidos pelo sangue de Cristo, num compromisso com o seu reino, que se envolve com tudo, tudo. Ela não compra esse tempo, ela não paga, ela não investe para receber alguma coisa, ela se entrega.
A igreja se entrega, esse povo se entrega nesse ministério que é anunciar o reino de Deus. Isso é se envolver. A oração não é, portanto, nem uma rendição à inevitável vontade de Deus, mas também nenhuma tentativa de manipular a Deus. Eu achei linda essa frase do comentarista. A oração é um convite maravilhoso de Deus na efetivação da libertação e da salvação no mundo. Você, quando ora, você está participando do reino de Deus. Você está participando do ministério que Deus conduziu à sua igreja, e você será o meio pelo qual Deus utilizará, como cantamos aqui nessa linda música, somos as mãos, somos os pés. É isso também? Mão e pé. Posso confundir. Nós participamos desse reino de Deus. A oração não tem esses exageros de achar que não, Deus já sabe todas as coisas, para que eu oro? Ou achar assim, não, é pelo muito orar que nós vamos mudar o coração de Deus. Deus vai ser importunado até que Ele escute. Isso não é bíblico. Paulo está deixando isso muito claro. Orem comigo, para que sejam as nossas petições ouvidas, e para que muitos deem graças a Deus por tudo que eu estou passando, pelas dificuldades que eu vou enfrentar e que eu vou vencer, também por causa da oração de vocês. Participem, estejam juntos. O ministério apostolar não está desvinculado com a igreja, é a igreja. Não fica preocupado com os dons. Não fica preocupado com as questões mirabolantes. Não fica preocupado com o som que esses líderes estão oferecendo. Tão gostosinho. Ai, mexe lá no coração assim. Ui, chega a arrepia. Eu fico quase levitando. Não é isso. Não estou dizendo que o sentimento não é bom. Eu estou dizendo que não é a razão do evangelho. Não é a razão da existência da igreja sentir. É obedecer. É se envolver, é participar dos sofrimentos de Cristo. Em inúmeras outras cartas, Paulo vai falar, se você é de Deus, você vai ser perseguido, você vai sofrer. Não tem como. A realidade da igreja é sofrimento. A igreja precisa entender que Deus continua sendo o doador absoluto e incondicional de tudo o que Paulo precisa, que a igreja precisa. A libertação do apóstolo não era outra coisa senão o dom gratuito da graça de Deus para ele. Paulo esperava que esse dom venha por meio de muitos a arredondar glórias ao Senhor. O trabalho dos coríntios nessa petição não deve terminar numa autoexaltação, não deve terminar num benefício que elas olhem para si e se alegrem, mas apenas, é o que o texto diz, põe o verso 11, por favor, apenas em ações de graças. Apenas em ações de graças. Nossos trabalhos, nossas orações, nada mais são do que uma participação na obra de Deus no mundo. A obra é dele, a vontade é dele, a ação é dele. Nós temos o privilégio de participarmos disso. Paulo fala, tem uma coisa que eu me orgulho dele, é na graça de Deus. É poder ser utensílio nas mãos do Senhor. É aquilo que Deus faz, e não aquilo que a igreja faz, e não aquilo que a igreja deseja. A obra é do Senhor, o reino é do Senhor, a vontade é do Senhor, a glória é do Senhor, e o sofrimento é nosso. Não sou eu que estou dizendo. Talvez no seu coração você possa falar, pastor, mas isso é justo? Não, você vai discutir com Deus. Você queria, seria tão bom se tudo fosse as mil maravilhas, não tivesse mais nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, os problemas se resolvessem. O chamado para a entrada no seu reino é um chamado à guerra, à batalha. Ainda estamos.
Ainda estamos na grande tribulação. Mas virá o dia que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diante de todo o sofrimento que a igreja sofre e ainda sofrerá, virá. E como cantamos aqui, manifestará a justiça e a paz. Isso vai trazer alegria. Alegria. Porque Ele é o único que pode trazer essas duas coisas. Participe disso. Se envolva. O mínimo que o Paulo está chamando aqui a igreja é orar. Para começar, vamos orar. É o que ele está chamando. Volto à provocação que fiz no início. Diante de uma sentença de morte, seja ela por qual meio se dê, lhe resta pouco tempo. O que seria mais importante para que se dedique com mais afinco à sua vida? Eu espero que a sua resposta de agora, no nome de Jesus, seja diferente daquela que talvez você tenha tentado dar no início desse sermão. Eu espero que, entendendo esse apelo que as Escrituras, as Sagradas Escrituras nos dão para o envolvimento ao seu reino e à sua glória, seja o compromisso integral das nossas vidas. E entendendo, sim, de forma análoga, nós já temos uma sentença de morte, não já? Nós já temos. Nós sabemos que temos um tempo, sim, que Deus reservou para que continuemos essa trajetória. E nós temos um compromisso com esse Deus. Sabendo disso, que o meu e o seu compromisso sejam integralmente para a honra e a glória desse Deus. Ainda que sofrimento e tribulações cheguem, que o nome do Senhor seja glorificado e dos nossos lábios, assim como do apóstolo Paulo, escape louvores de adoração ao Senhor. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.